vai fofocar. Bora falar de bomba agora, que tem uma polêmica que tá tomando conta das redes sociais nesse final de semana, que foi uma entrevista dada pela apresentadora Ana Hickman. Ela conversou com o portal Mariana Kotsko, eu não sei pronunciar esse sobrenome, lá do UOL, e ela fez algumas revelações. Porém, Ítalo Nascimento, antes disso, ela fez alguns vídeos lá no Instagram, onde ela soltou aspas: meu agressor segue me agredindo verbalmente. Olha aí, é uma acusação seríssima, Daniel. A apresentadora declarou que Alexandre Corrêa tem mentido e escondido detalhes envolvendo perícias de assinaturas. Ontem, domingo, a Ana Hickman usou o Instagram dela para expor que o ex-marido dela, Alexandre Corrêa, tem utilizado pessoas para atacá-la nas redes sociais. A apresentadora relatou que ele e sua parceira têm sido cúmplices na disputa judicial que ela trava contra ele. Abre aspas. Não costumo usar as redes sociais para fazer isso, mas dessa vez não dá para deixar passar. O meu agressor continua tentando me calar. Ele segue me agredindo verbalmente em todos os lugares e agora levantou uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e sua cúmplice. Recentemente, Ana Hickman teve uma decisão desfavorável na justiça em relação à análise pericial de uma assinatura dela em documentos relacionados ao empréstimo de R$730 mil com o banco Daicoval. Sobre isso, ela afirma que Alexandre Corrêa e sua cúmplice têm escondido outros detalhes. Abre aspas. Os dois alegam não terem feito nada de errado. Então, por que se negaram e seguem se recusando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que me pergunto. E continua, Daniel. Quem não tem nada a temer, mostra. Quem não deve, não teme. Então, por que estão fugindo? Certamente tem algo a esconder. Até agora não entregaram nada e as mentiras continuam. Meu agressor e sua parceira, sua cúmplice, mentem todos os dias. Foi o que disse a Ana Hickman nesse desabafo que ela fez, né? Mais um desabafo dela que passou mais de um ano calada, né? E em entrevista exclusiva à Mariana Kotsko do UOL, Ana Hickman respondeu algumas perguntas. É uma entrevista um pouco extensa, a gente vai ler algumas perguntas para vocês, tá? O portal pergunta: como está a situação atual do divórcio e da violência doméstica? E a Ana responde, abre aspas: estou divorciada desde o ano passado, mas os nossos bens ainda estão sendo discutidos. São muitas dívidas envolvendo o meu nome e as empresas. Grande parte delas eu só tive conhecimento após a separação. Então, infelizmente, é um processo que leva tempo para ser resolvido. Estou empenhado em trabalhar para cuidar do meu filho e pagar as dívidas que foram deixadas para mim. Estou tentando vender minha casa, um patrimônio que dediquei a minha vida para construir, pois trabalho duro desde os meus 15 anos. Hoje preciso resolver as coisas de maneira prática, ainda que não seja fácil. Sobre a violência doméstica, estou confiante que o meu agressor será condenado. O julgamento estava marcado para setembro do ano passado, mas o Alexandre conseguiu suspender a audiência com recurso de habeas corpus. Em novembro, ele sofreu uma derrota no julgamento desse recurso e a decisão foi negada por todos os desembargadores. Eu acredito que o processo de violência doméstica deve ser julgado em breve. Ela questiona, o portal questiona: você continua sofrendo violências? E Ana Hickman responde, abre aspas: todos os dias, o meu agressor divulga notícias falsas sobre o que acontece no processo de divórcio, com o intuito de manipular a opinião pública contra mim. Isso acontece com muita frequência. Diariamente eu vejo me xingando e contando mentiras sobre mim, insinuando situações que nunca aconteceram para tentar me descredibilizar como mãe e mulher. E inclusive cometeu a alienação parental quando publicou um vídeo do meu filho contra mim nas redes sociais. Desde o dia 11/11 de 2023, quando sofri agressão física dentro de casa, venho sofrendo muitos outros tipos de violência. O portal questiona ainda, Ítalo, a respeito das assinaturas e mostra as assinaturas. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ó, eles perguntam: você reconhece sua assinatura nesses documentos? Ana Hickman responde: não, a empresa tinha sim algumas dívidas e eu estava ciente disso, mas foi uma surpresa quando me deparei com contratos que eu nunca tinha visto, com assinaturas falsas como se fossem minhas. E aí, Daniel, eu tenho que fazer um ponto. Faça. Por quê? A gente já falou algumas vezes sobre isso, a gente falou sobre a situação do Dake, né? A gente falou sobre toda essa questão.
Tem essa aspa da Ana que eu vou deixar você ler daqui a pouco, mas antes a gente tem informação de uma funcionária do Banco da Ecoval. Eita! Que se pronunciou sobre o assunto. Saiu na coluna Veja a Gente no último dia 21, sexta-feira, se eu não me engano, sexta-feira, salvo engano. O que acontece? Uma funcionária do banco se pronunciou sobre essa assinatura, eu vou falar aqui as aspas delas bem brevemente. A briga entre Ana Hickman e Alexandre Corrêa segue ganhando novos capítulos. Um depoimento dado ao DEIC em abril de 2024, uma funcionária do Banco da Ecoval confirmou as assinaturas do ex-casal em acordos feitos com a instituição. E aí vem a aspa. Todos os documentos eram assinados por Alexandre e Ana, a despeito de possuírem poderes à época para assinar isoladamente pelas empresas, mas que sempre assinavam como garantidores e avalistas, o que nunca foi contestado antes. Tá? Essa informação está nos autos do processo. Essa informação foi obtida, o documento obtido pela coluna Veja a Gente, e fala, inclusive, que o banco cobra uma dívida no valor inicial de R$730 mil e que hoje ultrapassa 1 milhão por conta dos juros. Caramba! Né? E aí a gente tem a aspa que a Ana Hickman deu nesse final de semana sobre esse mesmíssimo assunto, não é isso? Exatamente. Ela continua então, abre aspas. Foi um choque, eu não sabia o que faziam em meu nome e tomei conhecimento do tamanho do problema pouco antes da minha separação. A agressão física aconteceu quando eu comecei a enxergar as coisas com clareza e o questionei, no caso o Alexandre Corrêa. Contratei uma perícia grafotécnica particular e foi atestado que 48 assinaturas falsificadas foram feitas pela Cláudia Helena dos Santos, minha ex-agente braço direito do Alexandre, com quem ele tem uma amizade íntima há muito tempo. Eles continuam trabalhando juntos, inclusive. Meus advogados, que já contestavam todas as assinaturas falsas, passaram a trabalhar também com esse documento. O DEIC, que conta com peritos oficiais, reconheceu a falsificação de 10 assinaturas até o momento. Foi comprovada a fraude em contratos firmados com o Banco Itaú e o Bradesco desistiu da cobrança porque reconheceu a falsidade da assinatura. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu um processo, na verdade, do Safra até o final da decisão, além de outros processos que estão parados até a apuração das falsificações. Tenho tido vitórias importantes, mas é uma batalha longa e exaustiva. O portal pergunta, então, o que acha de este perito que atestou ser sua assinatura já ter feito laudo falso que prejudicou o padre Júlio Lancelotti. Olha isso. Essa olha, notícia, essa informação é nova. Essa informação, exatamente, é nova. O portal, então, traz que o perito que teria atestado que a assinatura teria sido da Ana Hickman já teria feito um laudo falso para prejudicar o padre Júlio Lancelotti. A pergunta diz exatamente, abre aspas, o que acha de este perito que atestou ser sua assinatura já ter feito laudo falso que prejudicou o padre Júlio Lancelotti? Aí eu trago a resposta, Daniel. É a pergunta, só para concluir, é a pergunta que foi feita pelo portal Mariana Kotzko do UOL. E aí Ana Hickman responde. A Ana Hickman responde o seguinte: assim como em todas as vezes fui tranquila colher o material para a perícia, pois estou segura de que falsificaram as minhas assinaturas e de que estou sendo vítima desse golpe. Ver o resultado me preocupou muito, porque eu confiei ser uma análise justa e idônea. Quando soube do caso do padre Júlio, entendi que a situação era muito maior e mais grave do que eu imaginava. Nós vamos contestar e eu acredito que vamos comprovar que essas assinaturas nesse contrato não são minhas, assim como já fizemos em outros casos. Mas é muito duro ler comentários de algumas pessoas me tratando como criminosa. As assinaturas já foram comprovadas falsas em outros contratos de bancos respeitados, como Itaú e Bradesco. O DEIC já comprovou 10 falsificações no total, mas estão usando essa perícia com vários vícios para invalidar tudo o que aconteceu, e isso não é justo. É o que disse a Ana Hickman em resposta, Daniel, e é bem importante a gente reforçar isso.
trouxemos isso da última vez que o Dake já tinha confirmado 10 assinaturas falsificadas. Não é o Ítalo falando, não é o Daniel falando, não é uma opinião, uma constatação do Dake. Agora, tem uma assinatura dada como verdadeira da Ana Hickman, mas que agora a gente fica sabendo por meio dessa entrevista que é de um perito que teria feito um laudo falso para prejudicar o Júlio Lancelotti, né, que é o padre. Então, assim, a Ana responde essa situação, provavelmente isso já era de conhecimento dela e da defesa dela, né? Mas pra gente é uma informação nova e que vem de encontro à perícia feita pelo Dake, né? Que desmentia, no caso, essas assinaturas, que dava essas assinaturas como falsificadas. Olha, uma das perguntas, a última pergunta dessa entrevista, que foi trazida pelo portal Mariana Kotzko do UOL, questiona a Ana Hickman, o que você espera no fim dessa história? E a Ana responde, abre aspas, eu acredito na justiça dos homens e de Deus, trabalhei a minha vida inteira para dar conforto para minha família e hoje luto para que tudo que construí para o meu filho não seja perdido. Acredito que o meu agressor será condenado pela violência que cometeu contra mim e que conseguirei comprovar a atuação direta dele e da Cláudia, Helena e todas as outras pessoas envolvidas no esvaziamento do meu patrimônio, fecha aspas. A gente precisa dar um parênteses importante aqui, nessa palavra esvaziamento. É muito importante. E aí a gente precisa linkar com um trechinho daquele vídeo que ela publicou nas redes sociais no final do mês passado, onde ela fala quem usufruía dos benefícios do meu trabalho. Então são pedaços, né, de um quebra-cabeça que ela foi soltando ali, que assim, mostram com certeza a insatisfação da Ana Hickman com tudo isso. E ó, a respeito desse perito, a informação que a gente tem é que o perito que inspecionou as assinaturas, então, da Ana Hickman no contrato com o banco, ele teria, né, feito ali uma avaliação, então, como a gente trouxe aqui, a Ana Hickman contestou inclusive esse laudo, né? Ele teria feito uma análise a respeito do padre Júlio Lancelotti. Na ocasião ali, alguns membros do MBL eles estavam acusando o padre de um crime que a gente não pode mencionar aqui porque é um crime extremamente grave, e usaram um vídeo falso, tá? Que foi produzido em uma casa, em um estúdio ali, que era parecido, tinha algo similar ali, mas envolvem crianças. Acho que vocês vão entender o que a gente tá querendo dizer, que tipo de crime que a gente tá dizendo aqui, tá? Foi feita, então, uma análise, vou ler aqui a informação do Jornal de Brasília, abre aspas. Depois disso, uma análise feita pelo serviço Web Watch Facials Aid destacou divergências de idade entre o padre e o impostor presente na montagem do vídeo. Na época, Reginaldo Tirotti chegou a ser desmentido pelo também perito Mário Gaziro, que fez questão de constatar 5 falhas grosseiras no material. Ou seja, outro perito chegou a contestar essa análise feita pelo perito que agora analisa as assinaturas da Ana Hickman. O portal traz ainda, Ítalo, um comparativo das duas assinaturas, né? O portal, acho que foi o portal Léo Dias, eu não me lembro. A gente não vai mostrar aqui, que eu acho que já mostramos tantas assinaturas, não faz tanto sentido assim, mas é visível que tem uma diferença muito grande ali na forma como essas assinaturas foram feitas, tá? É uma atualização importante, a gente tá trazendo todo esse caso pra você, lembrando que tem uma playlist aqui no canal onde a gente fala sobre o caso Ana Hickman, né? É isso aí, Daniel, e a gente continua, claro, nessa cobertura que a gente está fazendo já há quase 2 anos desse caso. Torcemos para que tudo seja esclarecido. Reforço aqui mais uma vez, independente do lado que esteja certo, que esteja errado, mas o que a gente percebe é que existe sim um esforço, né, de tentar sujar a imagem da Ana Hickman. Até a gente vê isso até nos comentários aqui do nosso canal. Mesmo a gente falando sempre de forma respeitosa, as respostas sempre são as mais desrespeitosas possíveis, né? Muito agressivas também, como se fosse realmente um método, né? Mas claro, a gente vai continuar trazendo as informações aqui, seja você uma pessoa que queira ouvir ou não. As pessoas às vezes comentam com tanto fervor aqui, né? Como se elas fossem ganhar parte de um dinheiro que elas nem sabem onde foi parar. Acho que assim, a gente entende que opinião
tá livre aí pra qualquer um, fiquem à vontade, podem comentar a opinião de vocês aqui, mas façam isso de forma respeitosa. A gente sempre reforça que a internet não é terra sem lei. A internet, você não comenta o que você quer. Você quer chamar a Ana Hickman de criminosa? Quer chamar o Alexandre de criminoso? À vontade. Mas depois, se você for processado por causa disso, fica à vontade também, tá? Aí você responde, gasta com o advogado, a culpa não é nossa. E muito se engana quem pensa que isso não acontece. A gente já viu vários e vários e vários casos que realmente o toque, toque, toque acontece. Então, gasta essa energia fazendo uma coisa boa, vai fazer uma doação para uma instituição de caridade, vai ajudar animaizinhos de rua, vai regar uma planta, não é? E eu tô falando isso de coração, às vezes as pessoas morrem, infartam, tem derrames e AVCs aí, por causa de besteira, não é? Deixa que a justiça resolve, a gente tá noticiando aqui, vem se divertir com a gente, vem ver enquete de BBB, tem tanto conteúdo bacana aqui no canal, para de ficar tacando hate de graça nas pessoas. A internet, ela é boa porque dá inclusão pras pessoas, mas é ruim porque às vezes dá inclusão pras pessoas, tá bom?